Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, seja bem-vindo ao canal, é sempre uma alegria ter você aqui comigo e vamos continuar meditando na boa palavra de Deus. Estamos falando do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, principalmente para quem é mais religioso, para quem já está há alguns anos na igreja, a princípio ele gera um confronto, ele gera um desconforto. Esse dia eu estava falando com uma pessoa e estava dando um pouco do meu testemunho. Eu sou pastor desde 2005, então são aí 15 anos que eu prego a palavra. Só que foi somente agora, em 2020, que os meus olhos se abriram para a graça verdadeiramente. Que Deus me fez enxergar a graça num completo, né? Claro que ainda não entendo tudo da graça, mas Ele tirou a lei da minha visão. Porque a maioria dos ministérios acredita na graça do Senhor Jesus, mas ainda mistura essa graça com a lei. E acredito que não seja por maldade, assim como eu 15 anos preguei esse evangelho misturado com a lei, é por falta de sabedoria mesmo, às vezes porque a gente fica tão com a mente fechada ali naquilo que a gente aprendeu e a gente não abre o coração para o novo. Tem pessoas que quando elas são confrontadas, ao invés de elas analisarem, estudarem para ver se é aquilo ou não, tem gente que ela logo fecha o coração e não quer ouvir mais, sabe? A pessoa ela aprendeu a vida toda que servir a Deus é desse jeito. Aí ela começa a ouvir alguém falando que é diferente, tem gente que ela tapa os ouvidos e não quero. É mais ou menos como os fariseus na época de Jesus, na época de Estevão, né? Quando Estevão estava ali anunciando a verdade, eles tamparam os ouvidos, eles ficaram doidos e queriam matar o Estevão, né? E mataram. É como se ele dissesse, não, tem que ser do nosso jeito, como assim, algo novo? Então eu peço que você se abra agora, não se feche. Tá? Eu sei que pode causar um confronto, o que eu vou falar aqui hoje, pode gerar confusão, mas não fica bravo, não tape os ouvidos, ouça mais de uma vez o vídeo, analisa pela palavra de Deus e continue ouvindo aqui os nossos vídeos, vendo os nossos vídeos. E eu acredito que Deus vai abrir os teus olhos, como tem aberto os meus, tem aberto dos irmãos no nosso ministério. E eu quero falar hoje sobre essa diferença da lei e da graça, que não tem como caminhar junto as duas coisas. Não tem como a graça e a lei caminhar. Ou a gente está debaixo da graça, ou a gente está debaixo da lei. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, diz assim os versículos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo está comparando dois ministérios. Um que ele chama o ministério da morte e o outro o ministério do Espírito. O ministério da morte ele se refere ao ministério de Moisés, que é a letra da lei, gravada em pedras. Ele diz que ali tinha uma glória. Né? Nós vamos pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus se manifestava através de Moisés, através dos profetas, mesmo sendo um ministério que não gerava vida em ninguém, porque se você pegar a lei, ela não gera vida. A lei ela não transforma o ser humano. A lei ela só põe limite. A lei ela só faz um limite para que o homem não se perca totalmente. Mas a lei em si ela não gera nova vida. Né? Mais ou menos esse dia até estava ouvindo uma mensagem e a pessoa falou algo importante. Porque pensa assim, a pessoa que ela tem um instinto de roubar. Né? Ela gosta de roubar e ela rouba mesmo. Mas se ela for roubar um lugar e tiver a polícia, que representa a lei, ela não vai roubar, porque ela vai ficar com medo. Mas se não tiver lá a polícia, ela vai roubar. Então, quer dizer, a lei, ela não muda aquele ser humano, ela só põe o medo. Então está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que a lei ela não foi dada para os justos. A lei ela foi dada para os pecadores. Porque, volto a repetir, a lei não transforma. Então, se hoje eu continuo pregando lei para os que nasceram de novo, eu estou assumindo que essas pessoas verdadeiramente não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo, ela não precisa mais de lei para dizer o que ela pode ou o que ela não pode. Ela tem o Espírito Santo dentro dela. O Senhor Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na palavra de Deus. Está também escrito na carta de Paulo aos Gálatas que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Então, a lei ela serviu por um momento. Foi um período que veio até Cristo Jesus,
Muita gente ainda defende a lei até hoje, dizendo, não, pastor, mas Jesus falou que ele não veio abrogar a lei, ele não veio anular a lei. É verdade. Só que as pessoas elas só citam até aí. As pessoas dizem assim, não, Jesus não veio abrogar a lei, então a lei está valendo. Não, Jesus não falou só que não veio abrogar. Ele diz, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então Jesus ele cumpriu toda a lei, manifestou a justiça de Deus em nosso favor. Só que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, o ministério da morte, gravado ali com letras em pedras, ele teve a sua glória. Ao ponto de que quando Moisés subia para falar com Deus e ele descia ali com a lei, o rosto de Moisés resplandecia. Os filhos de Israel não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés por causa daquela glória. Só que era passageiro, era uma glória que logo passava. E aí Paulo diz, se aquele ministério que não gerava vida em ninguém, chamado ministério da morte e ainda ministério da condenação, se aquele ministério teve uma glória, imagina agora o ministério do Espírito. E vamos ler para a gente entender um pouquinho mais. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Glória a Deus. Então, mais uma vez, o Paulo se refere ao ministério da lei. Primeiro ele disse ministério da morte. Agora ele diz ministério da condenação. E ele diz, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais o ministério da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Cristo Jesus. Aquilo que Cristo conquistou para nós. Quando Cristo ele cumpre toda a lei, e aí muita gente fala, mas Jesus guardou o sábado, Jesus fez isso, aquilo. Sim, ele estava debaixo da lei. Então Jesus teve que cumprir toda a lei para nos resgatar da lei. Quando ele cumpre toda a justiça de Deus em nosso favor, porque Jesus não precisava cumprir a lei para ele mesmo, ele vem cumprir a lei em nosso lugar, em nosso favor. Quando ele expira lá no Calvário, ele diz, está consumado, quer dizer, acabou, eu cumpri toda a lei, e agora ele nos resgata dessa lei, e ele nos traz para o ministério da justiça. Que justiça? A nossa? Não, a justiça dele. Aquilo que ele conquistou por cada um de nós. Então ele diz que o ministério da morte, da letra, da condenação, teve a sua glória, só que era uma glória transitória, era passageiro. Ele está dizendo, agora o ministério da justiça tem uma excelente glória. Então aquilo que foi glorificado lá atrás, hoje já não tem mais glória nenhuma, já não é mais glorificado. Então hoje nós, os crentes em Cristo Jesus, que nascemos de novo, nós temos um ministério excelente. Nós temos um ministério que é o ministério da justiça de Cristo Jesus. Por isso, eu vou até ler de novo. Olha o que diz aqui o versículo de número 12, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então ele diz, se nós temos essa esperança, esperança o quê? No ministério da justiça, da glória de Cristo, vamos ter ousadia para falar. E não vamos ser como Moisés. O Moisés ele punha um véu porque ele sabia que aquela glória ia passar. Amados, toda vez que nós dependermos das nossas obras, toda glória que a gente porventura possa ter vai ser passageira. Você que é meu amado e minha amada em Cristo Jesus, você sabe muito bem do que eu vou te falar agora. Você, quando consegue se guardar um tempo em santidade, você fala assim, olha, eu estou crente agora. Eu orei, eu jejuei, eu fui para a igreja. Aí você se sente bem, né? Você fala, nossa, glória a Deus, Deus é bom. Às vezes você vai para um culto, você sai do culto maravilhado, sai dali numa glória, só que passa pouco tempo, aquela glória vai embora. Você sente que ela vai embora, você já fica meio chateado, meio triste, porque você erra, porque você peca. Então você não tem ousadia para falar. Você não consegue falar, porque as suas obras estão sempre te condenando. A sua justiça não vale a pena. Por que os crentes têm vergonha de evangelizar hoje, alguns, e não têm ousadia para evangelizar? Porque todos nós somos falhos.
Então, se nós vamos evangelizar as pessoas, ensinando elas a guardarem leis, nós vamos cair em contradição, porque nem nós mesmos guardamos toda a lei. Então a gente não tem ousadia. A gente vai falar para a pessoa, olha, você tem que se converter, você tem que parar com isso, parar com aquilo. Só que as pessoas vão olhar para nós e também vão ver defeitos em nós. Talvez não os mesmos que elas cometem, mas elas verão defeitos em nós. E por isso a gente não tem ousadia para falar. Porque a glória da lei, da obra humana, ela é passageira. Tem dia que você está fazendo toda a vontade de Deus, tem dia que você está voando no Espírito. Mas tem dia que você já se sente o filho pródigo num chiqueiro, de tanto pecado, de tantas coisas erradas. Então, se nós vivemos debaixo do ministério da lei, da letra, porque deixa eu explicar aqui facilmente para você entender. O que é o ministério da lei? A lei é assim, o homem tem que fazer por onde para poder merecer alguma coisa. Por que só Moisés tinha o rosto resplandecendo, ainda que por algum momento? Porque ele era o único que tinha direito a subir o monte. Deus não permitia outro subir, porque se o homem chegasse perto, ele morreria. O Moisés ali, ele ainda vivia a graça de Deus. Porque o Moisés em si, ele não viveu debaixo da lei, ele era um homem da graça. Por mais que ele escreveu a lei, ele foi um homem que viveu a graça de Deus. Porque ele foi um homicida, lembra que ele matou o egípcio, e mesmo assim ele achou graça diante dos olhos de Deus. Apesar de que Moisés também não entrou na terra prometida. Mas aí fica para uma outra mensagem sobre essa questão de Moisés. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui agora é que o ministério da lei, da letra, da morte, da condenação, a glória dela é muito passageira. Então, enquanto você acha que está cumprindo a lei de Deus, você fica feliz, mas daqui a pouco essa glória passa. Agora, quando você depende só da obra de Jesus, a glória é permanente, a glória não passa. Porque você não depende das suas obras. Então você tem ousadia para falar, você tem ousadia para evangelizar, porque você não depende de você. Você não depende de você guardar os mandamentos, mas você depende da glória de Cristo. Você depende daquilo que Cristo fez por você. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não sejamos como Moisés. Porque o Moisés ele sabia que aquela glória ia passar. Então ele se escondia, ele punha um véu ali, não sei, talvez por vergonha, que ele sabia, não, agora eu estou resplandecendo. Se a glória passar e eles verem, eles vão ver que eu perdi o brilho. Talvez não me respeitem mais, porque Moisés dependia do que ele fazia. Agora nós não dependemos de nós. Nós não dependemos da lei para ter a glória de Deus sobre nós. A glória de Deus já habita em nós por meio de Cristo Jesus, pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E vamos adiantar, porque tem bastante coisa aqui. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Olha como é forte isso aqui. Tem gente que ouve isso aqui e os cabelos ficam até arrepiados. Meu Deus, aboliu o Velho Testamento? Exatamente. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eles ainda têm um coração endurecido. Eles quem? Que ainda vive debaixo da lei. Eles ainda não entenderam o que é graça, o que Cristo realizou por nós. Então Paulo diz assim, ó, enquanto ainda é lido Moisés, o mesmo véu está colocado. Que véu? O que esse véu representa? O véu esconde a glória de Deus, esconde a glória de Cristo em nós. Toda pessoa que vive debaixo da lei, ela não mostra a glória de Cristo. No mais, ela vai mostrar a glória dela, porque ela faz. Por isso que a Bíblia diz que a salvação ela vem por meio da graça, mediante a fé. Ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu não me acho mais de Deus porque eu faço tudo certo. Eu sei que eu sou de Deus, porque eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que eu não dependo das minhas obras para ser salvo. Com isso eu não quero dizer que eu não tenha que praticar as boas obras. Deus preparou as boas obras para eu andar nelas. Mas eu não dependo das minhas obras para ser salvo. Não é o que eu faço que vai resplandecer a glória de Deus em mim. Tem gente que me vê aqui pregando e às vezes manda mensagem, pastor, que mensagem maravilhosa, o senhor é um grande homem de Deus. Talvez muita gente pense que esse pastor deve orar 2 horas por dia, deve jejuar. Ah, meu Deus, como diria alguém aí, sabe de nada, inocente. Se há alguma glória na minha vida, é porque eu tenho fé em Jesus Cristo. É porque eu acredito que não é por mim, é por Ele. Eu sei que as minhas obras nunca me dariam direito de estar diante do Pai. Eu sei das minhas falhas, dos meus erros. Mas eu sei também que quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais eu acredito em Cristo Jesus, mais Ele vai me transformando. Eu não tenho lei, eu não vivo debaixo de lei, eu vivo debaixo da graça. Então o apóstolo Paulo diz, olha, o mesmo véu é colocado.
enquanto ainda se ensina a lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Irmão, e a palavra é essa. Eu sei que tem gente que quer argumentar, que quer mudar, mas é o que está escrito. O Velho Testamento foi abolido. Acabou a lei, sabe? Moisés, esquece. Nós precisamos aprender com a lei de Moisés e tirar o espírito da lei. Eu prego o Antigo Testamento ainda. Tem vídeo meu aí falando de Naamã, tem outros vídeos falando até de Deuteronômio 28. Eu acredito no Antigo Testamento, mas não na maneira da letra, fria. Não que a gente tenha que cumprir tudo aquilo que ali está escrito, porque Cristo já cumpriu. A Bíblia diz que a lei ela é sombra das coisas que haviam de se manifestar e não a imagem exata. Tem quem alegue que Cristo cumpriu só uma parte da lei. Não, ele cumpriu só a parte cerimonial, só a parte do templo. Não, Cristo cumpriu toda a lei. Paulo está deixando muito claro, ele está falando da lei que foi gravada em pedras. Ele está se referindo aos 10 mandamentos e a todas as leis de Deus. Cristo cumpriu toda ela. Então se hoje eu continuo pregando lei, dizendo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, o véu ainda está posto. A glória está sendo coberta. Só que olha o que Paulo diz no versículo de número 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia! Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, enquanto eles ainda ficam lendo Moisés, que representa a lei, Paulo está dizendo, o véu está no coração deles. Quer dizer, a glória não resplandece, não sai glória. Agora, quando o véu for tirado, quando eles se converterem ao Senhor, então veja que, olha como é sério isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que quem ainda fica ensinando as leis de Moisés, que deve guardar a lei de Moisés, essa pessoa ainda não se converteu ao Senhor. Porque quando ela se converter ao Senhor, o véu será tirado. E aí Paulo diz, porque o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. E quando diz liberdade, não está dizendo que a gente é livre para fazer o que quiser. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos aproveitar da liberdade para dar ocasião à carne. Mas quando ele está dizendo que nós somos livres, é que agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Agora não precisa mais ninguém ficar nos amedrontando ou nos aprisionando. Ninguém mais agora tem que ficar dizendo, ó, faz isso, faz aquilo, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, vou repetir. A lei é para os pecadores. Quem nasceu de novo, quem se tornou justo em Cristo Jesus, ele não precisa de lei. Porque a natureza dele é mudada. Se eu preciso ficar falando para os crentes, para de fazer isso, para de fazer aquilo, é porque ele não se converteu ainda ao Senhor. Ele não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, ele vai viver essa liberdade que há no Senhor. E para terminarmos, vamos ler o versículo de número 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Como? Como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Então no 17 Paulo diz, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E no 18 ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, não precisamos ter vergonha de nada não, porque não dependemos das nossas obras, dependemos dele. Então nós com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Meu amado, nós somos um espelho. Nós somos apenas aqueles que vão refletir a glória do Senhor, não as nossas glórias, não as nossas obras. Então, quanto mais eu me foco no Senhor, quanto mais eu olho para Jesus, como está escrito em Hebreus 12, quanto mais eu vejo o quanto eu fui perdoado, justificado, o quanto Cristo já fez tudo por mim, mais eu vou refletir nessa glória dele. Mais eu vou sendo transformado pela glória do Senhor. Eu vou sendo transformado de glória em glória. Que glória? Na minha? Não, na glória dele. Na justiça que ele fez por mim. Nesse ministério glorioso, ministério do Espírito. Então, quanto mais eu me vejo em Cristo, quanto mais eu me vejo perdoado, quanto mais eu me vejo lavado, quanto mais eu me vejo santo nele, mais eu vou sendo transformado. Como um espelho, eu começo a refletir essa glória do Senhor. É pelo Espírito, não é pela lei. Volto a dizer, se você precisa de lei para não pecar, é porque você não nasceu de novo ainda. Quem nasceu de novo, ele tem um Espírito Santo dentro dele, guiando ele no caminho. Quando erra, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo mostra, olha, não foi legal essa sua atitude. E aí logo a pessoa já pede perdão, se acerta com quem tem que se acertar e continua na caminhada.
Então, meu amado e minha amada, eu volto a repetir, eu sei que gera alguma confusão para alguns, principalmente para os religiosos. A pessoa pensa, pastor, mas se o senhor ficar pregando aí que não tem mais lei, as pessoas vão saindo fazer o que quiser, só se não nascer de novo. As pessoas que nascem de novo, que entendem essa glória, essa obra de Cristo Jesus, elas têm nojo do pecado. Elas ainda podem até errar, porque são seres humanos, mas quando erra, se sente mal, fica triste, não precisa de lei, é questão de amor. Eu repito, se você precisa de lei para não fazer coisa errada, é porque você ainda não nasceu de novo, você ainda não teve a sua natureza transformada, porque o Espírito ele tem prazer na lei de Deus. Ainda que a nossa carne vai desejar o pecado, tendo lei ou não, a nossa carne vai continuar pecadora, mas aquele que nasceu de novo, o homem interior ele é renovado de dia em dia. O apóstolo Paulo diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Então, viva o ministério do Espírito, saia do ministério da lei, da letra, sabe? Tem muita igreja que ela até prega, a salvação é pela graça, mas as outras coisas, aí você tem que pagar o preço. Aonde está escrito isso? Porque a minha Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos conhecer tudo o que nos é dado gratuitamente. Ele não fala para que pudesse conhecer apenas a salvação que é dada gratuitamente. Ele fala para que pudesse conhecer tudo que nos é dado gratuitamente. A Bíblia diz que todas as bênçãos estão em Cristo e nós já fomos abençoados. Nós não precisamos fazer nada para ser abençoados, senão acreditarmos em Jesus Cristo. Me maravilha muito que as duas pessoas que maravilharam Jesus pela fé foram duas pessoas que não guardavam os mandamentos. Já era um exemplo do que era a graça de Deus. Eu gosto sempre de falar, é o centurião de Cafarnaum, que não era nem judeu. Ele mesmo fala para Jesus, Jesus, eu não sou digno nem de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E esse homem foi um homem muito abençoado, recebeu a bênção do servo dele. E Jesus falou, nem em Israel encontrei tanta fé. Jesus ficou maravilhado. E a outra foi a mulher Sírio-Fenícia, que tinha uma filha endemoniada. E Jesus diz, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo, olha, você não guarda os mandamentos, você não é judia, você não faz os mandamentos. Ela fala, eu sei, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem da migalha, eu sei que eu tenho direito, porque o Senhor é bom. E ali, irmão, a Bíblia diz que Jesus falou, ó mulher, quão grande é a tua fé, e ela recebeu aquela bênção. Então você que está com filho endemoniado em casa, você que está com servo, você que está endividado, você que está doente, esqueça as tuas obras, olha para Jesus. Foi pelas feridas dele que você foi sarado, não é pelo que você faz. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Não é o que você faz, é o que você crê. Pastor, mas eu posso continuar no erro? Você não vai conseguir continuar no erro, porque a glória do Senhor vai te transformando de dia em dia. Eu não quero dizer que você vai ser perfeito de uma noite para o dia, não. Mas você vai ver que a cada dia a glória de Deus vai te transformando. E quanto mais os dias vão passando, melhor você vai sendo, se você viver no ministério da glória. Da glória de Cristo, do Espírito, da justiça de Cristo, e não o ministério da lei, porque o ministério da lei é condenação, é morte. Os que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Eu sei que eu precisaria aqui de mais tempo para poder te trazer um estudo mais completo, mas vamos aos pouquinhos, que aí você vai se alimentando cada dia mais e vai entendendo a graça. Ficou com dúvida? Pode deixar aí nos comentários, eu respondo. No vídeo passado a irmã deixou uma dúvida lá sobre o pecado nos separar de Deus ou não. Depois se você quiser até volta aí, é o vídeo O Senhor é o meu pastor. Você vai nos comentários lá que tem uma pergunta. Pastor, mas e aí, o pecado ainda nos separa de Deus? E eu te mostro lá. Vai lá, vê nos comentários que você vai ler. Ficou algum comentário sobre o tema, tá? Eu não peço agora que você traga outra dúvida para não misturar, mas sobre o que eu preguei aqui hoje. Sobre lei, sobre graça. Ah, pastor, mas tem aquele versículo que diz isso, que diz aquilo. Deixa aí nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar a entender essa graça maravilhosa. Vamos orar? Vamos fazer uma breve oração e que Deus fale mais ao teu coração. Deixa eu pôr minha Bíblia aqui. Oremos. Pai querido, obrigado mais uma vez por sua graça, por sua fidelidade e por tua misericórdia. Meu Deus, eu peço que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, assim como o Senhor um dia abriu os meus olhos. No princípio, meu Deus, traz algum conflito, traz algumas dúvidas, algumas incertezas, mas conforme nós vamos nos entregando em oração, meditando na Tua Palavra, mais o Senhor vai se revelando a cada um de nós. Meu Deus, o Senhor fez assim, para que a glória fosse do Senhor e não nossa. Se eu preciso fazer tudo certo para merecer a Sua glória,
Então essa glória, meu Deus, o Senhor não está me dando por graça. O Senhor só está pagando pelo meu esforço. E o Senhor não deve nada para ninguém. O apóstolo Paulo diz que se alguém recebe galardão pelo que faz, então isso já não é graça, isso é dívida. Mas quem não faz, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Meu Deus, o que nos dá direito a receber essa glória do Senhor não é porque fazemos tudo certo, mas é porque cremos naquele que fez tudo certo, naquele que cumpriu toda a tua justiça, ó Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Nós rendemos graças e glórias ao teu santo nome. E que os meus irmãos entendam a tua verdade cada dia mais. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje se fala tanto, né? O evangelho que é centrado no homem. O único evangelho que liberta essa centralização no homem é o da graça, porque faz a gente olhar só para Jesus Cristo. O ministério da lei depende exclusivamente do homem. O da graça depende de Cristo. Então, a graça não é liberdade para o pecado. A graça é transformação da nossa alma, do nosso homem interior, para que a gente viva o melhor de Deus, tá bom? Quinta-feira, se Deus permitir, eu estou aqui trazendo mais uma palavra da graça de Deus. Deixa aí o seu comentário. Hoje eu não vou nem falar uma hashtag, mas deixa aí um comentário sobre o que você está entendendo, se está sendo bom para você, se Deus está te ajudando. É muito bom o seu comentário, é muito bem-vindo em nome do Senhor, tá bom? Fica com Deus, fica na graça, na paz do Senhor Jesus e até quinta-feira.